Olá, turminha! Vamos então começar a conversar sobre história. História esta semana é pouquinho, da página 100 a 105. Vamos lá? Peguem um lápis, a borracha, o livro, limpem uma mesa, desliguem televisão, videogame e bora para a atividade. Nós iremos ver esta semana sobre a comunicação impressa. E agora nós vamos estar vendo sobre a invenção da imprensa. Tornou possível a troca de conhecimentos, ideias e informações entre pessoas. Os primeiros processos de impressão foram criados na China por volta do século III, mas foi somente no século XV que Johannes Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis, que permitiu a reprodução em massa de livros. Em 1500, estima-se que já havia sido impressos 35 mil livros sobre diversos assuntos na Europa. A imprensa permitiu também a comunicação e a difusão de informações por outros meios, os jornais e as revistas. Os primeiros jornais foram impressos na Holanda, no século XVII. No Brasil, a comunicação impressa chegou bem mais tarde e só foi com a instalação da família real portuguesa no Rio de Janeiro em 1808. Por meio dela, dessa imprensa, foram impressos livros, folhetos religiosos, almanaques, tratados e o primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808. Aí, atualmente, nós temos outros tipos de jornal. Aqui, por exemplo, de 2017, a Folha de São Paulo. Vamos comparar? O que tem de diferente entre a primeira capa impressa de jornal no Brasil e as da atualidade? Olhem o tipo de letra, olhem que aqui temos imagem, várias notícias chamando a atenção para o que tem dentro do jornal. E aqui nós temos apenas uma notícia, ok? Quantos anos se passaram entre a publicação dos dois jornais? A foto de atualmente era de 2017 e a primeira foi em 1808. Então, 2017 e 1808 passaram-se 209 anos. Escreva uma semelhança e uma diferença entre as duas capas. Semelhança, o nome dos jornais em destaque no topo da página. A presença da data e o formato da página. Diferença, ausência de cores e imagens na Gazeta do Rio. E o tipo de notícia em destaque, a quantidade de texto e notícias. Uma das funções mais importantes dos jornais é a crítica. Além de informar o leitor, eles devem estimular o debate e a troca de ideias. Um dos recursos utilizados para isso são as charges e as tirinhas. Leia a tirinha a seguir e faça o que se pede. Então, nós temos aqui uma tirinha com desenhos e o escrito. Nós temos uma crítica aqui, vamos lá? Na natureza nada se perde, tudo se transporta. Olha o caminhão transportando madeira, madeira das árvores que foram cortadas. Qual é o contexto de crítica? O desmatamento das florestas. Explique o que é esse jogo de palavras, né? Essa frase que estava lá. Existe uma afirmação que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já lá na tirinha, a palavra transforma foi alterada para transporta. Quer dizer que o que? A madeira está sendo transportada, ela está criticando tirar a árvore, cortar a árvore para transportá-la.
Agora é com vocês. Quero que vocês, no caderno de artes, marca lá, História, página 101. Vocês vão fazer uma tirinha, uma crítica de uma questão importante que vocês queiram. Pode ser a falta de água agora em Sorocaba que estamos vivendo, as queimadas no Brasil que está muito forte, o lixo jogado nas ruas ou qualquer outra crítica que você teve ideia. Você vai montar no caderno de artes uma tirinha com desenho e uma fala, uma escrita, para criticar isso, ok? Façam bem bonito, caprichem e me mandem a foto, vou adorar! Vamos então agora começar a pensar um pouquinho, né? Plugado no mundo pela internet. A internet está cada vez mais presente na vida dos jovens e crianças no Brasil e no mundo. Para muitos dos que nasceram no século XV, ou seja, a partir século XV não, século XXI, a partir de 2001, acessaram a rede mundial de computador. Por meio de um computador, um tablet, um celular, faz parte da nossa rotina. Fazemos isso todo dia. Mas, no entanto, muitas pessoas não têm acesso à internet no Brasil. Mesmo agora, em época de pandemia, em época em que estamos usando cada vez mais a internet. Essas pessoas que não têm acesso a uma internet, nós falamos que ela faz parte da exclusão digital. Muito bem, vamos ver este gráfico. Temos aqui, o título do gráfico é Proporção de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos que acessaram a internet nos últimos 3 meses. Então, nós temos a faixa etária por idade e a porcentagem de crianças. Entre 9 e 10 anos, 68% das crianças. Entre 11 e 12 anos, 76%. Quer dizer, 76 crianças de 100. De 13 a 14 anos, 88%. E de 15 a 17 anos, 91%. Qual a faixa etária de idade apresenta o maior número de acessos? De 15 a 17 anos, né? Qual a faixa etária apresenta o menor número de acessos? De 9 a 10 anos. E qual a faixa etária que você está? Quantos anos você tem? Você faz parte de qual faixa etária? Podemos dizer que existe uma relação entre a faixa etária e o número de acessos à internet? Explique. Sim, podemos dizer que conforme aumenta a idade, aumenta também a quantidade de jovens conectados. Por quanto tempo você costuma acessar a internet durante a semana? Acessar para as aulas, acessar para vídeos, acessar para jogo. Junta tudo isso na semana e marca quantas? Tá certo que estamos vivendo um momento de pandemia e a quantidade de horas aumentou, não é mesmo? Pois bem, observe agora o cartaz na página 104, é a página que vocês terão que me tirar uma foto. Toda criança alfabetizada até os 8 anos. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O que é anunciado no cartaz? Que toda criança deve estar alfabetizada até os 8 anos. O que é estar alfabetizada, pessoal? Ser alfabetizado é saber ler, saber escrever e saber entender o que leu. Então, você saber ler bem, você saber escrever e você entender o que você leu é você estar alfabetizado. E a idade é até os 8 anos. Temos muita gente que com 9, 10, 11 anos ainda não sabe. E aí eles precisam estar treinando, estudando mais para ficar bem alfabetizado.
Na sua opinião, por que é importante saber ler e escrever? Gente, o que eu saber ler e escrever muda na nossa vida? Muita coisa, né? Quantas coisas podemos ler nos cartazes, outdoors, os livros e mesmo os vídeos da internet? Elabore uma resposta para você aí. Anote outras formas de adquirir conhecimento. Não é só pela leitura que adquirimos conhecimento, nós temos os transmitidos oralmente, né? Aquelas histórias contadas. Nós temos também pelo meio da linguagem dos sinais, dos gestos, desenhos, as expressões corporais, a mímica e tantas outras formas, não é mesmo? Observe a linha do tempo e leia as legendas. Essa linha do tempo, ela está nos mostrando de 1852 a 1981, da invenção do telégrafo ao computador no Brasil. Então, de 1852 à década de 1850, o telégrafo, o principal sistema de comunicação a longa distância, chegou ao Brasil. Em 1877, a década de 1870, o primeiro telefone é instalado no Brasil. O telefone foi inventado por Alexander Graham Bell a partir do telégrafo. Em 1922, década de 1920, ocorreu a primeira transmissão de ondas de rádio no Brasil. Chegou o rádio, né? Em 1950, a década de 1950, a TV chegou ao Brasil e logo se transformou em um influente meio de comunicação que usamos praticamente todos os dias, não é mesmo? Em 1981, chega ao Brasil o primeiro computador pessoal, a década de 1980. Muito bem. Autoavaliação, aquele momento de nós vermos o que aprendemos realmente na unidade 7. Se você entendeu bem, um X na primeira coluna, dúvida na segunda, não entendeu na terceira. Tudo o que você não entendeu, você vai voltar algumas páginas ao livro para tentar entender o que ficou essa duvidazinha. Não pode continuar com dúvida, ok? Você entendeu a importância dos meios de comunicação na vida das pessoas para manter esse contato, essa transmissão de informações entre as pessoas? Você entendeu por que é importante o livro, o jornal, a revista, a televisão, a internet? Você sabe identificar os diferentes meios de comunicação? Você sabe me dizer qual é o impresso, o jornal, qual é a revista? Quais são os meios de comunicação falado, como o rádio, a televisão? Você consegue identificar o que um tem de diferente do outro? Você aprendeu um pouquinho mais sobre essa comunicação impressa? Você entendeu a importância da tecnologia nesse desenvolvimento, que só através da tecnologia que foi conseguindo essa evolução, esse desenvolvimento nos meios de comunicação? Pois bem, pessoal, terminamos agora aqui a nossa atividade da semana de História. Deixem esse livro correto, bonito, bem feito. Não esqueçam de me enviar a foto da página 104 e de fazer a atividade proposta no caderno de artes, ok? Beijos, pessoal, bom trabalho para vocês e não esqueçam de me enviar as fotos. Estou aguardando.